Quanto que rende o Tesouro Direto? Será que dá para ficar milionário investindo no Tesouro Direto? Quanto que você vai ter de patrimônio lá na frente se você investir todos os meses uma parcela da sua renda lá no Tesouro? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Eu vou te mostrar como que a gente pode pegar as informações de rentabilidade dos títulos do Tesouro e também vou fazer alguns cálculos na planilha. Até o final desse vídeo você vai entender exatamente sobre todos os títulos e também quanto que rende cada um. Então vem comigo até o final e já deixa seu like aí embaixo, que é muito importante para o algoritmo do YouTube levar esse vídeo para mais gente. Bora lá. Beleza, então. A primeira coisa que você tem que saber é como que você vai acessar as informações sobre os títulos do Tesouro Direto. E você tem duas formas diferentes, as duas principais são: ou você pode entrar dentro da sua corretora, lá no menu Tesouro Direto, que você vai ter aquelas principais informações também, ou então você pode entrar no próprio site do Tesouro Nacional, do próprio site do Tesouro Direto, que lá você vai ter todas as informações também. E aí a gente vai usar esse vídeo aqui, o site do próprio Tesouro Direto, então a gente vai digitar no Google preços e taxas Tesouro Direto. Quando a gente entra aqui, o primeiro site que já vai aparecer, a gente vai clicar e a gente vai cair nessa tela que confira a rentabilidade de cada título. Então aqui a gente está falando que o mercado está fechado, porque eu estou gravando aqui dia 7 de setembro, é um feriado, então o Tesouro não abre hoje, mas normalmente ele abre de 9h30 às 18h. Então, nos dias de semana, dias úteis, é esse horário de funcionamento do Tesouro, é esse horário que você pode negociar os títulos do Tesouro Direto. E aí aqui embaixo a gente consegue ver todos os títulos que estão disponíveis para a gente investir hoje, nesse determinado momento. Não hoje exatamente, porque está fechado, igual eu mencionei, mas no atual momento, de acordo com a atualização do dia 6/9 às 15h22, beleza? Então aqui a gente tem as três grandes classes de títulos, né? A gente tem os títulos do Tesouro pré-fixado, a gente tem os títulos do Tesouro Selic e a gente tem os títulos do Tesouro IPCA, cada um com seu respectivo vencimento e cada um com as suas respectivas taxas também, investimento mínimo e tudo mais. E com rentabilidades diferentes também. E uma coisa que é muito fácil da gente notar é aqueles três pilares, né, do risco, retorno e liquidez. A gente não consegue ter todos ao mesmo tempo. Se a gente quer ter mais rentabilidade, a gente precisa abrir mão da nossa liquidez, ou seja, o dinheiro precisa ficar investido mais tempo. É isso que a gente fica vendo aqui de forma muito clara. Se a gente quiser resgatar em 2024, a rentabilidade vai ser 9,75. Mas se a gente abre a mão da liquidez por apenas 2 anos e resgata em 2026, a nossa rentabilidade já passa aqui de 10%. E no Tesouro pré-fixado com juros semestral de 2031, a rentabilidade aqui é 10,82, ou seja, quanto mais longo for o vencimento, maior vai ser a nossa rentabilidade. E a mesma ideia vale aqui para o Tesouro Selic, que está com um rendimento acima da Selic no atual momento, e no Tesouro Selic 2027 também está um pouquinho maior do que o 2024. Tesouro IPCA segue a mesma lógica. 2026 é aqui 4,53 acima do IPCA, enquanto 2055 é 4,86. Vai aumentando de pouquinho em pouquinho na medida que o prazo vai aumentando. Nesse caso aqui tem 2045 e 2030 com rentabilidades diferentes. Nesse caso aqui que a gente tem o Tesouro IPCA 2035 e o IPCA 2045 com a mesma rentabilidade, perceba que não faz sentido a gente investir no de 2045, porque a gente está abrindo mão da liquidez sem nenhuma contrapartida. Como ele tem um vencimento mais longo, ele é levemente mais arriscado do que o outro. Então não faria sentido a gente não colocar no 2035 para colocar no 2045 nesse atual cenário, que a rentabilidade está exatamente a mesma. Faz sentido para vocês? Beleza, então vamos entrar aqui na tabela do Excel para a gente simular qual que vai ser o nosso patrimônio de acordo com os nossos investimentos e de acordo com cada uma dessas rentabilidades. Lembrando que você pode fazer as simulações dentro do próprio site do Tesouro Direto. A gente tem aqui em cima um simulador e também em cada título a gente tem esse botão Simule. Só que a diferença é que esse botão aqui a gente só vai conseguir simular até o vencimento de cada título. Então no vencimento do Tesouro pré-fixado a gente só vai conseguir investir e fazer aportes mensais até o vencimento dele. A gente não consegue fazer um cálculo mais de longo prazo, digamos assim, após o vencimento do título, como se a gente tivesse reinvestindo todo o valor que iria voltar para a nossa conta. Então, por isso, nesse vídeo aqui eu vou usar a planilha do Excel, mas caso você queira saber só até o vencimento também, você tem essa opção de fazer uma simulação no site do Tesouro. Lembrando que também a gente nunca vai saber exatamente qual vai ser a nossa rentabilidade, a não ser que a gente esteja investindo no Tesouro pré-fixado, que a rentabilidade é pré-fixada. Mas, no caso do Tesouro Selic e do Tesouro IPCA,
a gente tem esse componente que é pós-fixado, tanto a Selic quanto o IPCA, a gente não sabe qual que vai ser esses índices acumulados até o vencimento. Então, apesar de ter uma parcela da taxa que é pré-fixada, é muito difícil a gente saber o valor exato. Por isso que é uma simulação e não, de fato, uma projeção exata que a gente está fazendo, beleza? Então, vamos para a planilha do Excel e o primeiro título que a gente vai considerar vai ser um título de longo prazo aqui, no caso do Tesouro Pré-fixado 2031. Vamos colocar aqui 10,82 de rentabilidade na nossa planilha do Excel. Nessa planilha a gente tem o quê? Quem está aqui acompanhando o canal já viu ela algumas outras vezes, mas o que ela mostra para a gente? A gente vai colocar aqui alguns dados, quanto que eu tenho para investir, quanto que eu quero ter, quanto que eu vou investir mensalmente, a taxa de juros desse investimento, né? Quanto que esse investimento vai render e qual que é a taxa de crescimento anual dos aportes, ou seja, se esse ano eu invisto, por exemplo, R$1.000 todos os meses e ano que vem eu vou investir 1.100 todos os meses, então esse foi um crescimento de 10% do meu aporte anual, beleza? Então aqui a gente vai começar como se a gente estivesse saindo, por exemplo, de R$1.000, estamos começando com R$1.000, queremos atingir o nosso primeiro milhão. Quantos anos que a gente vai demorar para chegar lá? Então vou investir mensalmente aqui, por exemplo, R$200 e qual que é a taxa de rendimento do nosso tesouro? É 10,82. Então a gente coloca aqui 10,82%. A gente pode até ampliar aqui para ficar certinho. Então, nessas condições, a gente vai demorar 36 anos até o nosso primeiro milhão. Mas depois também a gente consegue chegar em outros valores muito mais rápido, justamente porque são juros compostos, né? No começo vai demorando, você gasta 5 anos para juntar 16 mil, só que nos próximos 5 anos você não vai juntar mais 16 mil, você vai juntar muito mais do que esses 16 mil, justamente pelo efeito da bola de neve, né? Vai aumentando cada vez mais os juros compostos e vai ficando essa curva exponencial que a gente consegue ver aqui no gráfico. Se a gente investir mais, estamos começando, por exemplo, com R$10.000 e vamos investir, por exemplo, R$500 todos os meses, o prazo já muda bastante. A gente consegue chegar no primeiro milhão 10 anos mais cedo e também a gente consegue acumular um patrimônio muito maior, por exemplo, daqui a 40 anos. Se você é uma pessoa que tem 25 anos, por exemplo, e vai aposentar com 65, que seria o padrão do INSS, você teria que se contentar com aquela renda básica do INSS que você sabe que não é lá grandes coisas. Mas se você investir todos os meses R$500, começando com 10 mil, então você chegaria nos 65 anos com 4 milhões de patrimônio. Se você pegar esse patrimônio e colocar, por exemplo, em fundos imobiliários que rendam 0,5% ao mês, isso já é uma renda maior do que R$20.000 todos os meses líquidas de imposto de renda para você. Então, investir com consciência, com sabedoria é muito interessante. Então, a gente tem essa primeira opção aqui. Se a gente mantiver todos os parâmetros, mas mudar a rentabilidade, mudando, por exemplo, para o Tesouro Selic 2027, naturalmente a rentabilidade vai ser um pouco menor, porque a Selic hoje está em 5,25% ao ano, mas é justamente isso. O Tesouro Selic é um título mais de curto prazo, o pré-fixado é mais de médio prazo e o IPCA é mais de longo prazo. É só você comparar aqui as rentabilidades, por exemplo. O Tesouro Selic é pós-fixado, segue a Selic e tudo mais, então ele tem a ideia de ser uma reserva de emergência, por exemplo, que não tem oscilação de preço, mas o pré-fixado, por ser pré-fixado, ele tem essa oscilação. Então ele rende um pouco mais do que o Tesouro Selic, mas também ele é um pouco mais de médio e longo prazo, enquanto o Tesouro IPCA é mais de longuíssimo prazo também, aqui 2045, por exemplo. Então, nesse caso aqui, Selic mais 0,2894. Quanto que isso renderia, né? Vamos colocar aqui na nossa planilha 5,25% mais a rentabilidade que a gente teria ali adicional também. Isso daria 5,54% e nessas mesmas condições levaria até o objetivo 41 anos e 17, né? Só que é justamente isso, você não vai colocar todo o seu patrimônio em um único título, você não vai colocar tudo no Tesouro Pré-fixado, nem tudo no Tesouro Selic. Cada um tem os seus objetivos. Sua reserva de emergência faz sentido colocar no Tesouro Selic. Algum investimento mais de médio prazo, talvez colocaria no Tesouro IPCA. Isso também sem considerar todos os outros investimentos que você pode colocar além do Tesouro, né? Título de renda fixa, ações, fundos imobiliários, enfim. Então, o Tesouro é mais de curto prazo, mas se você colocar aqui, por exemplo, uma reserva de emergência, você tem um custo de vida de R$5.000 e você vai colocar 6 meses do seu custo de vida numa reserva de emergência. Você vai colocar R$30.000 na sua reserva de emergência e não vai fazer mais nenhum investimento. Quanto que você renderia, né? Depois de 5 anos, esses 30 mil teriam virado, por exemplo, 39 mil, caso você não tenha utilizado a sua reserva de emergência. É difícil a gente não utilizar, mas é isso que renderia aqui também. Lembrando que todos esses cálculos que a gente está fazendo é considerando a taxa atual, né?
tanto a rentabilidade de 10,82 quanto a rentabilidade da Selic atual, mais essa parte pré-fixada que a gente tem aqui. Enfim, a gente não consegue saber exatamente qual que vai ser a taxa se a gente fizer aportes mensais, justamente porque o preço e a rentabilidade de cada título do Tesouro varia a cada dia. Então a gente está projetando, está simulando com base no cenário atual, mas se a gente for fazer aportes mensais durante todo esse período, naturalmente faz sentido pensar que a gente não vai ter essa taxa todos os meses para a gente contratar. Então ela pode subir, pode cair. Então a gente está considerando o atual cenário para a gente só ter uma ideia de como que funcionaria. Por fim, vamos fazer um cálculo aqui do Tesouro IPCA 2035 com IPCA mais 4,70%. Naturalmente, a gente não pode considerar apenas a rentabilidade total dos nossos investimentos. Por exemplo, aqui a gente está rendendo 10% ao ano. Só que não é exatamente isso que a gente está ganhando. Por quê? Porque o IPCA dos últimos 12 meses, a inflação, a desvalorização da nossa moeda nos últimos 12 meses foi de 9%, considerando a data que eu gravo esse vídeo. Ou seja, você não está ganhando 10%. Na verdade, o seu ganho real, o seu ganho acima da inflação é pouco menos de 2%. Então, quando a gente está pensando no longo prazo, a gente quer proteger o nosso poder de compra contra a desvalorização do real, contra a inflação, faz sentido a gente colocar no Tesouro IPCA, por exemplo, que a gente teria sempre 4,70% ao ano acima do IPCA, independentemente do que aconteça com a economia. Se o IPCA explodir para 20%, naquele ano você vai ganhar 4,70% acima desses 20%. Se o IPCA despencar, ficar em zero, você vai ganhar 4,70% também. Então, a ideia é essa, você proteger o seu poder de compra contra variações da inflação naquele determinado período. Então, considerando aqui 8,99, que é a inflação do atual período, né, que a gente está gravando esse vídeo, dos últimos 12 meses, vou até deixar aqui passando na tela para você conferir, é 8,89. Então, a gente vai colocar aqui 8,99% mais 4,7%. Faltou aqui o mais 4,7%, a gente teria 13,69%. Então, considerando os nossos aportes iniciais de R$10.000, por exemplo, e investimentos mensais de R$500, a gente chegaria no primeiro milhão com 22,75 anos e teria todos esses patrimônios aqui a cada ano. Em valores menores, se você não tem isso tudo para começar, começaria com R$1.000 e quer investir, por exemplo, R$200 todos os meses. Quanto que você demoraria? 30 anos para atingir o seu objetivo. Ou seja, é possível você ficar milionário no Tesouro Direto sem muito esforço, só precisa ter paciência e esperar o longo prazo. Não vai ser investindo R$200 do dia para a noite que você vai ficar milionário. Não, demanda tempo, igual você está vendo aqui. Nessa rentabilidade atual, você teria, depois de 30 anos, o seu primeiro milhão. Só que, lembrando que não é o primeiro milhão em valores de hoje. O milhão que você teria daqui a 30 anos vai comprar muito menos coisa do que 1 milhão compra hoje. Se você quisesse fazer esse cálculo da maneira correta para saber o seu poder de compra, né? Quando você teria R$1 milhão, considerando o poder de compra hoje, você teria que considerar só os 4,70% acima da inflação nesse cálculo aqui. Demoraria 65 anos, então já é um prazo mais longo. Para você acelerar isso, você teria que investir mais todos os meses, por exemplo. Já cai aqui para 46. Se a gente investir, por exemplo, R$1.000 todos os meses, a situação vai melhorando a cada vez mais. Então a gente sempre tem que considerar também a inflação nas nossas projeções, porque R$1 milhão hoje é diferente de R$1 milhão daqui a 30 anos. De nada adianta você ter 1 milhão de bolívares venezuelanos se você não consegue comprar nada com isso também, né? Então é importante você ter R$1 milhão em poder de compra, que compra, por exemplo, a mesma coisa que R$1 milhão compram hoje, para você de fato conseguir enriquecer também. Então a gente precisa fazer esses cálculos assim. Enfim, se você chegou até aqui, deixa aqui embaixo até o fim, que eu quero saber quem chegou até o final desse vídeo, e me conta também nos comentários qual outro título, qual outro investimento você gostaria que eu fizesse alguma projeção como essa, quais valores, quais suas condições para eu saber qual que seria o aporte mensal, enfim. Deixa aqui nos comentários tudo que você quer saber, quem sabe eu gravo um vídeo sobre isso também. No mais, assiste algum desses outros 2 vídeos que estão aparecendo aí na tela para você e eu te vejo lá. Um grande abraço e bora enriquecer!